Dando prosseguimento ao capítulo 13 de Apocalipse, verso 3, fazer a leitura. Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Quando ele fala aqui, uma de suas cabeças feridas de morte, né? Depois de anos lendo esse texto sem entender, e por divergir de interpretações como a prisão do Papa Pio VII em 1809 por Napoleão, é uma das interpretações que se dão, e as tentativas de assassinato do Papa João Paulo II, que é outra, né? Ele recebeu, foi atingido por um tiro, né? Também tentaram esfaqueá-lo lá em Roma, nos anos de 82, 83, por ali. Embora creia que o papado seja um dos chifres da besta que emerge da terra, como veremos ainda adiante nesse capítulo, quer dizer, da terra, não do mar. Então, assim, divergia. Quando eu comecei a ter a interpretação desse texto aqui, e eu clamei a Deus por revelações, crendo naquilo que está em Hebreus 11:6. Ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, assim, fundamentado, amparado por esse texto bíblico, eu orei, né, e busquei a Deus. Certo dia, no mês de maio de 2020, enquanto assistia a um programa na TV, uma mensagem veio à minha mente para me ajoelhar. E ajoelhado eu fui direcionado para esse texto. E assim recebi, naquilo que creio ser uma revelação, porque foi algo assim diretamente, algo que eu não estava pensando, embora tinha clamado anteriormente, e foram por 2 dias seguidos, no mesmo horário, embora a outra, ela se referia ao capítulo 17, que eu trataria assim, quando a gente estiver fazendo a leitura dele. Qual foi a interpretação? Que a cabeça ferida se referia à União Soviética, representada no urso, como representante do mundo comunista, em sua aparente ruína, em 1989 a 1991, com a queda do Muro de Berlim, onde o mundo todo se alegrou em festa. Na época, o presidente Reagan, americano, declarou que a ameaça comunista se desfizera. Lê do engano, pois no ano de 1990, o Foro de São Paulo foi instaurado, naquele momento que o Gorbachev estava dizendo que, dando a ideia que tinha ruído, né, é um blefe. O Foro de São Paulo estava sendo instaurado. E pouco tempo depois já dominava, 11 anos depois já dominava, pouco tempo depois já dominava a América Latina e a América Central. E o marxismo cultural, sua marcha ininterrupta, dominava gradualmente as principais instituições do mundo, notadamente as universidades e poderes da República. Qual foi a ideia da revelação que eu tive? A ideia é o comunismo. Qual a ideia de estava forte? O comunismo lá no século XIX, ele se fortaleceu e ele ganhou uma existência própria na Rússia, com aquela ideia de um governo universal. E de fato eles dominaram quase a metade do mundo. Influenciaram a grande China comunista, matou na Rússia uns 60 milhões de pessoas, eles mesmos matando o próprio povo russo, a mesma forma na China, em outros países do Oriente, eu sei que de repente na Europa Oriental, então de repente eles dominaram a metade do mundo, que foi naquilo que se chamou a Guerra Fria. Quando chegou em 1989, parecia que ela tinha morrido, tinha perdido a guerra para o capitalismo, né? O Ocidente venceu, e o Reagan, né, disse essa palavra. Só que, quando se pensava que de fato ela estava morrendo, tinha uma ferida de morte, na realidade ela estava renascendo ali. E o movimento do Gramsci e da Escola de Frankfurt, ela continuava numa força impressionante. Tanto que elas tomaram, a partir da década de 90, aí, a gente vai ver praticamente todas as universidades do mundo. E os poderes da República, todos foram influenciados naquilo que Disseu diz, né? Não é ganhar a eleição, é tomar o poder, né? E eles vêm entrando, né, sabotando tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, toda a herança judaico-cristã.
Então por aí, foi essa a revelação que eu tive, e até agora eu nunca vi outra pessoa falando sobre ela. Eu me mantenho firme nela, porque ele me revelou outra também, lá no 17, que tem a ver com isso aqui. O verso 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Eu que escrevi, aqui temos uma velha imitação que Satanás imaginou em seu coração, descrita em Isaías 14. Esse texto aqui, Deus me saltou os olhos lá por 1996. O que é que ele diz lá? O reino do norte, ele diz, eu serei semelhante ao Altíssimo, fundarei meu reino do norte e serei semelhante ao Altíssimo. Percebe? Então, a ideia de ser adorado como Deus foi um plano de Satanás desde o início, quando ele se rebelou. Né? E aí ele colocou a besta no lugar de Cristo. Como Cristo vê a história, Deus deu todo o poder a Cristo e o reino a ele, Satanás dá esse reino à besta. Não é por acaso que o importante intelectual Saul Alinsky, mentor da vida política de Obama e Hillary Clinton, lá nos Estados Unidos, dedica em seu livro Regras para Radicais ao diabo e enaltece Lúcifer como o primeiro revolucionário cujo sucesso resultou na conquista do seu próprio reino. Quer dizer, olha o nível da coisa. Por isso que Deus me revelou que a principal filosofia, no dia dessa revelação, Deus deixou claro para mim que a principal filosofia da besta não é a única, mas a principal da besta, que emerge do mar, é o comunismo. É a teologia dela, é a filosofia dela, é a ideia que Deus disse que permitiria que eles levassem a cabo. Por isso que ela está prevalecendo em todos os lugares, que o próprio Deus fomenta isso. Na ideia não é que ele participa, mas ele permite que Satanás e a besta trabalhem e executem todo o seu plano, até o dia da sua destruição. No verso 5, ele vai dizer, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 vezes. Blasfêmias contra Deus. Por exemplo, certa feita, eu vou contar essa história, me indicaram para assistir ao filme de O Lobo de Wall Street. Eu comecei a vê-lo, mas tive de parar, pois o ápice da relação sexual era pronunciado o nome de Cristo. Então eles tinham as orgias, e no momento do ápice do ato sexual, era o nome de Cristo que era pronunciado. Quer ter uma ideia da blasfêmia? Principalmente por esse ator aí, o Leonardo DiCaprio. É só dar uma olhadinha no carnaval, como é que eles têm feito aqui no Brasil nesses últimos 5 anos. A blasfêmia é clara. A gente tem visto isso. Uma outra coisa importante aqui nesse verso 5, ele fala dos 42 meses. Já falei desses 42 meses em outras aulas minhas. Ele é a mesma coisa quando o Daniel 12 vai falar um tempo, aliás, 2 tempos, um tempo e a metade de um tempo, que é isso, 3 anos e meio. Ou quando ele fala de 1260 dias. Alguns a inserem na 70ª semana de Daniel, seria a 70ª semana de Daniel, que alguns dizem que não existe, que não tem sentido a interpretação. Ou outro período da história. Posteriormente iremos focar nesse tema, porquanto vamos estar situando ele dentro do contexto escatológico. A gente vai tratar desse tema desses 1260 dias. No verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. É interessante porque eu já comentei sobre isso. Quem seria, nesses 6, essa questão de difamar o tabernáculo? Seria, claro, isso que eu já comentei, que eles vêm fazendo aí em tudo que é lugar. Hoje aqui a imprensa, literatura, eles estão filmes, eles estão trabalhando isso. Mas a questão do tabernáculo, ele fala também de difamar o tabernáculo. O que é o tipo de tabernáculo? É o nosso corpo, é a habitação do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 2:6 que nós estamos arrolados nos céus. Por isso que ele fala dos céus. Então o Espírito Santo habita no povo de Deus como um penhor, como uma garantia. E como está em 1 João 5:7, ele diz lá que há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E há 3 que dão testemunho na terra, a água, o sangue e o Espírito. Então o Espírito está lá e está aqui. Então por isso que nós estamos lá, porque se ele habita em nós, nós estamos arrolados. Por isso que Cristo faz aquela oração lá em João 17, ele diz assim, Pai, eu neles, o Senhor em mim, eu neles, e eles em nós. Então a blasfêmia é contra Deus e contra a igreja. Contra a igreja, eles vão atacar qualquer coisa. Aí, já ouviu falar sobre o discurso de ódio?
É bem essa ideia. Difamar o tabernáculo. De que forma também difamar o tabernáculo? Inserindo coisas estranhas no corpo. Por isso que os cristãos atentem para isso, inserindo coisas estranhas no corpo. Eles estão tentando destruir o tabernáculo de Deus. Seja dos transgênicos, a gente tem grande desconfiança dos transgênicos. Mutações na estrutura humana. No verso 7, ele diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, assim, a igreja vai ser vencida? Vai. Daniel 7 fala da destruição do poder do povo santo. O que é a destruição do poder do povo santo? Eu faço a ligação com 2 Tessalonicenses capítulo 2, aquele que o detém. Quem é que detém? O Espírito Santo. E qual era o poder da igreja? É o Espírito Santo atuando. Vai dizer que o Espírito Santo vai abandonar a terra, abandonar os cristãos? Não. No último dia tem cristão. No dia da vinda de Cristo tem cristão no mundo. Quem é que habita neles? E eles vão ser transformados? O Espírito Santo. Ele nunca vai abandonar. Ele é um penhor, como diz Efésios, até o último dia, até o dia do resgate. Ele vai falar isso, é só olhar a Bíblia garante. Então, dizer assim, o Espírito vai abandonar a terra. Isso não tem fundamento na Bíblia. Então, a destruição do poder do povo santo é a igreja silenciada, vencida, colocada em insignificância, a diminuição do poder do Espírito Santo, como eu falei, como eu já comentei aqui, a ideia do poder de Satanás como uma prisão, até o poder do Espírito Santo atuando, Satanás fica como se ele estivesse preso, porque está sendo saqueado o seu reino. Só que nesse tempo aqui, ele voltaria a ter poder e prevaleceria sobre os santos, sobre a igreja. Vai matar muita gente. Vai matar. Ele já vem matando, tanto pela besta como pela meretriz. Ele faz isso no capítulo 17. Como a prisão. Quem impedia o avanço, né? Na realidade, o Espírito Santo impediu o avanço do ministério da besta contra a igreja, né? Que modificou todo o mundo ocidental, que conhecemos até hoje, que sofre uma erosão. Então, o mundo ocidental sofre uma erosão há séculos. Eu tenho lido vários livros excelentes que falam sobre isso, a decadência do Ocidente do Oswald Spengler. Se você olhar a mente conservadora do Russell Kirk, ele vai falar sobre isso. A passar do século XIX, os homens estão numa agonia, homens eminentes, elevados, estão numa agonia tentando lutar contra essas ideias, mas elas é tipo uma represa, elas foram abertas uma parte da represa e elas vão invadir. E ele desvanece diante dos nossos olhos. Aquele mundo, aquele edifício, ele está desvanecendo. Hoje o homem justo, quando ele se levanta para falar algo, ele é calado. Quando ele tenta falar a verdade, ele é podado. Muitas vezes ele é preso. Tem muita gente presa no Brasil por conta da verdade e da justiça. Eu me ajoelho diariamente para clamar por eles. Por exemplo, eu tenho um Roberto Jefferson como uma representação do meu pai. Meu pai certamente reagiria e se levantaria da forma que ele se levantou. E há muitos homens presos pela justiça e pela verdade, ainda que cometeram alguns erros que o Apocalipse 13 fala aqui no final, que eu vou fazer um comentário. Então, o cenário que é pintado aqui é o cenário dos tempos do profeta Elias, sob Acabe e Jezabel. Quando Elias orou: meu Senhor, estou sozinho, mata-me, e Deus engana-se. Eu guardei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Elias pensou que eles não existiam. Por quê? Porque eles não iam à igreja. Por que eles não iam à igreja? Porque na igreja a igreja estava sendo tomada pelos profetas de Baal. Vai ser a mesma coisa. Os cristãos vão cada um sem... E eu acho que esse processo já começou. Para suas casas, vão tudo ser silenciados, mas vão continuar adorando. Não tem para onde correr. A autoridade sobre os povos, Zacarias 13, ele fala sobre isso. Zacarias 13 fala que 2/3 se perderão. Então a maioria da humanidade vai adorar a besta. Vai acreditar na ciência, vai acreditar na medicina, vai acreditar em outras coisas. Então Deus é apenas uma menção honrosa nos lábios. A autoridade sobre os povos, que eles falam aqui, é poder para governar. Quer dizer, eles vão receber esse poder para governar. As pessoas, por conta do medo, 2020 já foi um grande cenário aí. O Stalin falava, qual é o principal instrumento? É amor ou medo? É o medo, porque o medo, o ser humano, quando ele está com medo, ele cede tudo, né? A gente viu isso em 2020. Uma nova agenda, uma nova ordem, né? Sustentada pela filosofia,
marxista principalmente, mas entre outras, né? Essas filosofias do século XX, quase todas, da escola de Frankfurt e outras, da filosofia da linguagem, essa filosofia é demoníaca. Ciência, instituições erigidas sob leis subversivas. Então, assim, como é que está sendo erigidas as instituições? São verdadeiras leis que mantêm o crime. Então, quer dizer, o pior hoje é o desejável. Por isso que o bandido hoje é tratado como se fosse um herói. É por isso, porque essas leis já foram subvertidas, né? A Bíblia fala sobre isso. Leis que provêm da Deus a razão, que nasceram para serem transgredidas, como disseram os socialistas, que por meio delas e pela democracia, como forma de governo da mentalidade revolucionária, tomaria todo o poder e governaria o mundo. Estamos aí vendo. Bem, o socialismo nasceu com a visão de reino universal, reino mundial. Então vou dando um destaque à filosofia da besta, que Deus me mostrou. Essa aí é a principal filosofia. No verso 8, adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra. Essas pessoas que eu estou comentando sobre, que estão sendo guiadas por essas influências. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Que livro da vida é esse? A Bíblia fala sobre isso, naquela visão de Jesus Cristo abrindo, nesse próprio livro de Apocalipse. No livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem são? Então quem é que vai adorar? É o povo da besta. Eles também estarão dentro da igreja? Estarão. Operando. Quem vai estar operando? Vai ver isso aqui na frente. Pela besta que emerge da terra. Já operou em toda a história do cristianismo, pelo papado. Mas está operando hoje na igreja católica da mesma forma, naquela hierarquia romana? Tá. E operando dentro da igreja protestante também, pelos falsos profetas. Eles estão tudo dentro da igreja. Então ele comenta, alerta aos cristãos, como igreja. Aliás, vamos ver o 9. Aliás, um comentário ainda sobre o 8. Como saber que não estamos nele? Que não somos essa maioria que está invocando a Satanás? Ora, se não invocamos o nome de Deus, se não abrimos as escrituras, vamos certamente servir a esse reino, o reino da besta. Um dia eu pregando sobre isso, uma pessoa, como é que eu vou saber que eu pertenço a Deus ou não? Que eu pertenço a esses 2 textos, a um texto de Zacarias 13. Eu falei isso. Você invoca a Deus? Abre a Bíblia. Né? Não, estou assentado na moralidade. Que moralidade? Moralidade justamente da Revolução Francesa, muitas vezes uma moralidade católica dessa hierarquia maligna e também de protestantes que vão para essa moralidade que é falsa. A moral de Deus é interna, é outra coisa. O cristianismo é outra coisa. O 9 ele diz, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que é que ele está tratando aqui nesse 9? Alerta aos cristãos que como igreja, de não resistir ou vingar-se da mesma forma que os adeptos da besta. Se você está protestando contra uma possibilidade de fraude em uma eleição, Deus não te dá, na palavra de Deus não te dá direito de você entrar numa instituição e quebrar coisas. Né? É isso que ele está falando, você não vai. Isso como igreja. No governo temporal ou em tempos de guerra, as coisas são diferentes. Então, se um cristão está como um governo, como um presidente, ele tem que agir conforme as regras e não como a igreja. A igreja é uma instituição paralela ao mundo. Ela não tem nada a ver com o mundo, ainda que ela influencia e dita comportamentos para o cristão que está também fazendo parte desse mundo. Mas assim, por isso que Lutero falou, um governante, ele não deve governar como um rabo de raposa, quer dizer, abanando como um rabo de raposa, aquela coisa leve. Pelo contrário, ele deve empunhar a espada, porque o governo, o Estado, é a espada de Deus sobre o erro, sobre o crime. Tá certo? E com isso nós finalizamos essa parte, depois daremos prosseguimento a partir do verso 11.